todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um programa aqui com vocês. Um bate-papo, como eu sempre falo, isso aqui não é uma coisa, é uma coisa descontraída, é uma coisa, não é uma coisa profissional, uma coisa amadora, mas que atinge muita gente, né? Eu às vezes sou parado na rua, cara, eu vi teu vídeo lá, gostei, me identifiquei. Outros, Thiago, não gostei daquela parte, daquela outra parte. Então é muito espontânea a minha participação aqui e a participação de vocês. Quer mandar para mim sugestões? Beleza. Críticas? Não gostei, Thiago, do que tu falou. Né? Pode mandar. A gente está aqui para atender vocês. Esse trabalho, quando nós começamos lá atrás, visa mostrar a Umbanda para vocês. Eu não me identifico com a Umbanda, eu me identifico mais com o Batuque. Não tem problema. Eu sou mais candomblecista. Não tem problema. Mas se a mensagem servir para ti, é o que vale. Né? O que vale é a mensagem. O que vale é se de um vídeo inteiro, uma porcentagemzinha tu consegue tirar alguma coisa. Né? A gente tem que saber que nem Deus agradou todo mundo, quem somos nós para agradar alguém, né? Mas o mais, volto a dizer, o mais interessante é que a gente tenha a certeza de que Umbanda é uma coisa séria. Umbanda é uma coisa muito simples. Complicado somos nós, que muitas vezes não entendemos a tão simplicidade da Umbanda, né? E isso muitas vezes a gente diz, a gente fala, e até no jogo mesmo, quando a gente abre o jogo que a gente está jogando por muito, muito tempo, né? Às vezes vem uma caída ali, a gente interpreta, e às vezes não é que mal interpreta, mas não enxerga tudo que tem que enxergar. E às vezes eu digo, não é porque a gente não enxerga, é que a gente não é permitido falar. Entendeu? Tá? Então, Orixá é isso, Umbanda é isso, tá? E o nosso tema de hoje vai muito de encontro com isso. Que é, eu posso discordar do meu sacerdote, do meu babalaú, do meu babalorixá, do meu mentor espiritual, como vocês queiram chamar. Eu posso discordar, ou eu tenho que baixar minha cabeça e não ter e não ter fala. Pode. Então, gente, isso é muito difícil de falar. Eu falei pode, mas daí vocês agora vão chegar no terreiro de vocês e vão lá e vão contestar. E o babalaô, o babalorixá, o zelador, enfim, vai dizer, opa, mas quem manda aqui sou eu. Né? E muitas vezes tem aquele ar de superioridade, sabe? De eu aqui e os meus irmãos abaixo de mim. Ora, nós estamos numa irmandade. Umbanda é irmandade. Umbanda é caridade. Umbanda é compreendimento daquele que mais necessita. Umbanda é ser igual aos outros, independente se o outro tem alguma dificuldade, alguma superioridade financeira, né, de trabalho, mas onde nós vestimos branco, ali nós nos igualamos, né? E aí a gente tem que ter essa percepção. Então, se eu vou chegar para o meu zelo, claro que eu não vou chegar com grosseria, com imposição, de um lado e do outro, estou falando, né? Eu tenho que chegar educadamente. Eu acho que poderia ser assim, eu acho que poderia ser assado, eu acho que está errado. Eu discordo do senhor, da sua fala, do seu pensamento, eu acho que o pensamento A pode ser diferente do pensamento B. Eu posso discordar de fundamentos,
posso, desde que eu tenha uma base de teologia muito apropriada para isso. Se eu sou iniciante, horas, a tendência é que eu não saiba o que é fundamento. E aí na situação conjunta, né? Na situação conjunta, tá? Vamos dizer assim, implica em eu ficar retraído. Por exemplo, vamos supor, há uma roda ali de conversas, né? Aí tem as pessoas que são mais velhas, então as pessoas que são mais de tempos mais na Umbanda. Eu vou ali e me sento. Eu sou iniciante, cheguei agora. O que é melhor? Eu interagir ou eu ficar quieto? Eu ficar quieto. A não ser que seja um assunto que eu domine e tentem se inserir na conversa, mas não querendo dar pitaco. Não, eu posso dizer, eu concordo, eu discordo. Eu tenho uma posição assim, eu tenho uma posição assado. Eu acho que a democracia dentro de um terreiro da Umbanda é uma visão democrática isso, né? O que eu não posso é falar algo sem ter noção do que eu falo, sem ter uma conexão com o assunto. Por que eu estou falando isso? Porque assim, ó, tem muitos zeladores, tem muitas zeladoras, babalorixás, yalorixás, yaôs, enfim, que o que eles falam é lei e os irmãos não podem trocadilhar, ou seja, não podem contestar em tudo. E assim, gente, é complicado, porque como eu sempre digo, cada um mexe a panela como aprendeu, né? Cada um faz aquilo que sabe, aquilo que não sabe não vai fazer, né? E sendo muito crítico, eu acho que daqui a pouquinho, né, a pessoa fica retraída ao ponto de ficar muda. E não pode isso. O terreiro de Umbanda é um lugar de fala, é um lugar de comunicação, é um lugar de interação mediante, claro, aquilo que eu sei. Por exemplo, eu não vou, pegar. Eu sou iniciante, daqui a pouquinho eu vou lá, vou pegar uma obrigação e vou passar uma obrigação se eu não sei nem aonde começa e aonde termina. Vou dar um exemplo. Uma obrigação de Semana Santa, que é uma obrigação do pão e do vinho, existe uma ritualística, né? E como é que eu vou fazer essa ritualística? Isso é fundamento, né? E aí não é todo mundo que assemelha na primeira hora. Então tem um rito de início, tem o meio e tem o fim, né? E ela tem que ser conduzida por um babá de Umbanda, por um zelador, por alguém que tenha conhecimento. Porque ao mesmo tempo que tu está trazendo guias do Oriente, né, do povo do Oriente, tu pode trazer alguma coisa que não seja agradável. E tu necessita de que se aponhe, vamos dizer assim, uma hierarquia. Agora, ter hierarquia não é ser impositor, não é impor a vontade. Muitas vezes, às vezes a gente confunde a imposição com a ordem. Não. A ordem é te dizer, vamos pintar aquela parede de amarelo. Beleza?
Mas eu acho que amarelo vai ficar. Aí você pode falar. Eu acho que amarelo vai ficar muito feio pelo local que é branco. E aí o zelador pode contestar também, dizendo, não, mas é amarelo, porque ali vai um quadro da Oxum, porque ali vai assim, 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 assado. Argumentar, dialogar, esse é o grande ponto da coisa. Porque eu já vi em alguns terreiros, e não foi em um ou dois, foi em vários, situação assim, o médium fala, o zelador fala, o médium contrapõe o zelador, e aí se torna uma rixa. Né? Então isso de uma certa forma fica, sabe, começa a complicar a situação, né? Então, não há, ou melhor dizendo, não há, né, nenhum tipo, né, de problema em dar a opinião. A opinião ela tem que ser válida, por isso nós o centro de Umbanda é um centro de opiniões, de democracia. Né? Às vezes tem um olhar mais apurado, tu vai dizer, isso aqui é melhor assim, assim, assado. Agora, o que não pode é o zelador ser fechado. É o zelador não dar oportunidade para ouvir ideias. Aí vira imposição. Fundamento, Thiago. Bom, se tu conhece o fundamento, mas eu aprendi numa outra casa que eu estava. Bom, aí é que tá a questão. Na outra casa era feita desta forma. Na nossa casa é feito desta forma. Entendeu? E aí o zelador tem que explicar. Né? Não ser rude, explicar, não, tudo bem, é uma forma de se conduzir este fundamento. Pô, eu vou dar um exemplo muito prático. Ogum. Tem casas que fazem carne com farinha no dendê, com tomates, enfim, uma outra oferenda para Ogum. Nós aqui nós fazemos feijão no dendê com cebola. Essa é a nossa oferenda para Ogum. E aí, qual é a certa, qual é a errada? As duas são certas. O que não é o errado, é a forma de cultuar. Aí chega um irmão, a recém-entrado na casa, conhece este fundamento da carne, conhece esse fundamento da farofa com dendê, né? A carne, a farofa com dendê, a costela, né? E ele vai trazer essa informação para o zelador. Né? Eu conheço que algum, ou daqui a pouquinho ele é designado a fazer uma oferenda para algum, e ele sem perguntar, ele se atira na frente e faz a costela e a farofa. Ele que está errado ou o zelador que está errado? Vai ser desperdiçada? Se é comigo, tá? O que eu vou dizer para ele? Olha, nós vamos entregar este axé, tá, para algum, mas nós vamos pedir a algum licença, porque o nosso Ogum da nossa casa não come carne. Tá? Nós não cultuamos carne para orixá, nem para caboclo, nem para guia. Não temos corte. E fica a oferenda do lado ali. E ele se compromete a dar uma outra oferenda conforme os ritos da casa. Mas eu não vou chegar para ele e vou
cortar de uma vez só, ou vou ser rude, ou vou ser impositório. Não, isso aqui não cabe, gastaste errado, joga fora. Não. A gente sempre se dá um jeito. A gente explica, a gente conversa, mas o melhor de tudo é se ele dissesse assim, antes de fazer oferenda para algum, desculpa, perguntar. Ou melhor dizendo, o zelador de santo, quando designa uma oferenda para alguém, ele já tem que dizer aquilo que ele quer que faça. Para que não haja problemas, porque nós, seres humanos, é que fizemos os problemas. A gente tem o fundamento. Ó, fulano, nós aqui não fazemos carne para orixá. Não usamos carne, né? Então, cabe ao irmão, quando receber uma oferenda para algum, verificar. Fala um pouquinho. Mas o que eu tenho que dar para algum? Tá faltando coisa aqui? O senhor pode me ajudar aqui? Ah, é assim, tá, faço assim, cozinho feijão, misturo no dendê, enfim. Informar. Porque tem muito zelador que pega assim, oferenda para algum. Eu tô citando algum, porque nós já estamos quase chegando no dia dele, né? Algum, e aí tu te vira, filho. Não é tu te vira, não. É a informação chegar certa para que não haja problemas. Aí tu vai dizer, mas eu tô fazendo um feijão pro algum, com dendê, com tudo. Mas eu sempre aprendi que vai um pedaço de carne para algum. Ok, se o teu coração tá mandando, tu volta na tua terreira, diz, ó, meu zelador, eu tô com uma coisa que eu tenho que dar um pedaço de carne pro pai Ogum. E aí, como é que eu faço? Qual seria a minha posição? Eu pegaria, eu diria assim, olha, você vai fazer a oferenda que foi lhe proposta a fazer, mas você pode fazer uma oferenda com carne e largar numa mata. Eu não vou impor, por exemplo, dele não fazer, aquilo ali tá errado, tá? É uma heresia. Eu estaria sendo autoritário. Eu estaria impondo a minha verdade. Eu estaria impondo, de repente, uma situação de... como é que fala? De eu ser maior do que ele, só porque eu carrego comigo o cargo de zelador de santo. E não é assim que funciona. Na Umbanda, nós somos todos iguais. Nós podemos receber elogios, nós podemos receber críticas, nós podemos receber situações adversas e nós temos que lidar com tudo isso. Para isso, nós somos umbandistas. Para isso, nós somos entendedores das pessoas. Nós tentamos entender as pessoas. É difícil? Pá, é complicado. Não é fácil. Não é nada fácil porque fica uma coisa assim... fica uma coisa aparentemente, vamos dizer assim... Sabe, as pessoas têm muita opinião hoje em dia, né? Mas a gente tenta. Mas não é impondo a nossa vontade. Não, é tendo coerência. É explicando no fundamento, é explicando muitas vezes para aquela pessoa que naquela tua casa ali funciona daquela forma ali. Mas que estamos abertos também a opiniões. E estamos abertos também à situação de entender que há outras vias
de fundamento que também podem ser absorvidos, desde que o nosso fundamento não seja agredido. Então, quando eu falo que o médium iniciante ele pode contestar o zelador, ele pode, ele deve, mas não é contestar, é dar opinião, indagar, é fazer o zelador também entender que, de repente, em algum momento, o zelador passou. E passa, porque a gente é muita coisa. Não é fácil. Né? Se fosse fácil, a gente não era zelador, a gente era só médium. Né? Eu digo para os meus irmãos, quando eu era só médium, eu queria tanto chegar aqui. Agora que eu tô aqui, eu digo, a preocupação dobrou. Então a gente, né? Mas não é, gente. É que o zelador que não enxerga os lados, que olha só para frente, ele perde muito. Né? A gente tem que entender que existem opiniões diferentes. Que o fundamento pode ser o mesmo, mas, poxa, eu cozinhei meu feijão, tá? Botei no dendê e deixei ele um pouquinho mais molhadinho do que o outro irmão que deixou mais seco. Isso faz diferença? Não. A receita é a mesma. Aí eu acendi a vela pro Ogum, toda vermelha. Me esqueci que era vela branca com vermelha. Não tem problema. Eu só não posso acender vela para Ogum preta, claro, né? Porque vela preta não se acende para orixá para ninguém. Né? Mas do contrário, se eu tiver uma vela azul e eu só tenho essa vela, não tenho condições de comprar outra vela, né? Ogum vai aceitar? Vai. Porque não é a cor da vela. É a luz que ali ela está iluminando. Mas o pai de santo lá disse que se eu acender uma vela amarela para Ogum vai virar as costas para mim. Então eu já teria virado, a Iemanjá teria virado, porque eu acendo vela branca, eu acendo vela amarela, eu acendo vela cor-de-rosa. Eu acendo o que eu tenho. E nem por isso a mãe Iemanjá vira as costas para mim. O santo não quer saber se a cor da vela é amarela. O santo quer saber se a tua fé é verdadeira. Contestaram, tu pode dizer, eu fiz uma oferenda para Iemanjá. Na oferenda dela vai a canjica, o azeite doce, a cebola, né, que é o ieboiá, mas eu não quero, eu quero botar uma fatia de melancia ali. Pode. Iemanjá come melancia, por que não? Né? Claro que daí o orientador vai te dizer, não bota junto, bota num outro prato. Né? Porque na comida de Iemanjá não vai melancia. Mas e se eu botar no prato? Vai dar alguma diferença? Depende. De repente a Iemanjá vai querer que faça assim. E aí é o jogo que vai responder. Então, de repente tu tá com uma obrigação toda pronta para fazer. Tá? Uma macia, alguma coisa de limpeza. E tu vê que aquilo, teu zelador tá arrumando ali as coisas no pé do congar. Mas só um pouquinho, mas isso não podia ser do lado esquerdo, não pode começar do lado direito pro esquerdo. E aí tu vai perguntar, fulano, então pode ser o contrário para ficar melhor, para passar? E tem várias formas de responder. Ele pode te responder assim, tu sabe fazer, vem fazer. Isso é grosseria.
Ou ele pode responder diferente. Olha, existe um fundamento que precisa ser da direita, da esquerda para a direita, assim, nesse formato. Então são duas respostas diferentes, mas uma é um ensinamento, a outra é a ignorância. Qual é a melhor? Eu acho que é a do ensinamento. Porque a pergunta foi para... Porque tu tá vendo que de repente para o manuseio, né, ou para alguma coisa, poderia ser um pouco diferente, mas ali tem um fundamento que tem que ser assim. Ele, o zelador, e aí eu volto lá no início do vídeo, o zelador ele não pode ser impositivo, ele tem que ser, ele contribuir com a como é que fala, com a necessidade do médium de aprender. O zelador está mexendo uma malá ali. É claro que quando ele está fazendo uma malá ele tem que ficar quieto porque ele está mexendo para Xangô. De repente ele não vai te responder, mas ele vai te olhar e vai fazer assim para ti, ó. Depois que terminar ele vai te chamar e dizer, ó, a malá a gente bate quieto, por causa, é que nem a acarajé, a gente bate quieto, porque é para Yansan. Entendeu? Ou ele avisa antes, ó, eu vou fazer uma malá, não posso ser interrompido. Então, ele dá a explicação, ele não dá, sabe, ele não trata os irmãos como menores, ele trata como iguais. Ó, eu vou fazer uma malá, tá, gente? Vocês não me incomodem, agora não dá para falar. Entendeu? Se a casa tiver gente. Então, contestar o zelador é motivo de aprendizado, na minha visão, né? Mas o zelador, ele tem que saber ser contestado por tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês. Ele não pode ser rude, porque nós estamos numa irmandade. Ele não pode ser como é que é? Ele não pode ser negligente. Ou seja, se eu digo para ele, se o zelador me diz assim, ó, tu tens um trabalho para fazer na quinta-feira. Chega na quinta, o irmão vai lá e o trabalho não está pronto, ou o trabalho não está pronto para ser feito, opa. Ah, não, mas é que eu tive um outro... Não. Marcou, faz... Tá? Deixa eu ver como é que nós estamos nesse tempo. Então, gente, contestem seus zeladores, mas com educação. Mas perguntando se aquilo ali ele pode saber, porque tem coisas que o iniciante não pode saber até chegar a um grau. Depois que chegar a um grau ele vai saber, tá? Tá bom? Eu quero desejar uma excelente semana para vocês. Um axé recheado de luz, de paz, de carinho, tá? E que Iemanjá, com a sua força imensa, possa cuidar de vocês e cuidar muito bem, tá? Meu grande beijo a todos, o meu saravá e até a próxima. Ah, e não esqueçam, gente, nós já temos a agenda aberta para jogo de búzios, então me deem a honra de tê-los como meu consulente, que eu possa ajudar vocês, tá? Que eu possa dar uma palavra de amor, de carinho e de caminho. É isso que eu peço, tá bom? Curtam o nosso canal, curtam nossas coisas, tá? Que a gente está sempre aqui trazendo conteúdo. Eu espero na semana que vem conseguir, ou ainda essa semana, fazer mais um vídeo, tá? Mas tô mandando, tá? Um grande beijo, um grande saravá e até uma próxima live, se Deus não quiser.